Os identitaristas são uma espécie de quinta colunista do movimento operário. Eles prejudicam propositadamente a luta de classes em favor da atomização de trabalhadores e trabalhadoras. Então eles servem a classe dominante, eles servem a burguesia. Eles foram travestidos de esquerda, mas são de direita, porque os princípios deles são liberais. Liberal não no sentido de costume, porque isso nós já dissemos aqui, nós nos recusamos a discutir. Liberal no sentido econômico, certo? Liberalismo econômico. Vamos lá. Nós vimos então que o primeiro ponto é que o identitarismo é de direita, mas os Estados Unidos, os democratas em particular, foram muito hábeis em transformar o identitarismo em supostamente de esquerda. E isso teve um papel ideológico muito importante, porque as pautas identitaristas, elas não são necessariamente muito populares entre o povo. Elas são populares entre a burguesia, a pequena burguesia, a classe média, sabe? Os jovens, universitários principalmente. Então, nesses públicos específicos, o identitarismo é muito popular. Mas no povão mesmo, o povo não se confunde, não curte, não simpatiza com ideais identitários. O que demonstra sabedoria. Porque a última coisa que os identitários estão preocupados é com o povo. Certo? O esquema deles é a lacração, não a libertação. Mas vamos lá. Para a gente entender esse lance do identitarismo, se vocês me permitem, a gente tem que falar um pouco de história. Em 1989, veja só, 1989, por ocasião da queda do Muro de Berlim, um americano escreveu um artigo chamado O Fim da História, que 3 anos depois, com a queda da União Soviética, virou um livro. Nesse Fim da História, ele disse, basicamente, entre outras coisas, mas é a essência do livro, é que com o fim do socialismo, a democracia tinha vencido e pronto, era o sistema dominante no mundo, viveríamos num mundo democrático, onde jorraria leite e mel. Evidentemente, isso não aconteceu, na verdade aconteceu o contrário. Foi depois disso a quantidade de guerras aumentou enormemente, e não fosse a China ter erradicado a pobreza, que eu falar, o capitalismo tirou 1 bilhão de pessoas da miséria. Não, o capitalismo não tirou ninguém. O capitalismo colocou as pessoas na miséria. Basta ver o que eles fizeram na Índia. Basta ver o que eles fizeram na China, pré-1948, antes da Revolução. As 2 nações mais pobres do mundo e concentravam metade dos pobres do planeta Terra. Graças ao capitalismo, especialmente imperialismo. Imperialismo é capitalismo. Correto? Por isso não existe imperialismo chinês. Imperialismo é um conceito marxista. Lenin, Rosa Luxemburgo, Chayanov, correto? Você não pode... Ah, imperialismo... Não, imperialismo não significa o que as vozes da sua cabeça dizem que significa, não. Imperialismo é um conceito marxista, que tem a ver com a última fase do sistema capitalista. Perfeito? É um conceito marxista. Você não vai pegar nele e transformar no que você quer, não. Não é assim que funciona. Então vamos lá, voltando ao assunto. O socialismo, para começar, o socialismo não acabou, né? Os Estados Unidos, a máquina de mentira do Ocidente foi fantástica. O socialismo acabou. Não acabou. O modelo soviético de socialismo, socialismo burocrático, acabou. E os países que a União Soviética satelitizava. A Iugoslávia, a Iugoslávia foi acabada propositadamente. Os Estados Unidos fizeram questão de acabar aquele que para mim era o melhor modelo socialista que existia. O iugoslavo. Socialismo iugoslavo. Era um socialismo muito interessante. Mas aí o que aconteceu? Assim que o Tito morreu, a coisa deu uma enfraquecida e os Estados Unidos aproveitaram o fim da União Soviética e iniciaram a política de nacionalismos. Aí fez Croácia, Eslovênia, depois Bósnia, Macedônia do Norte, Kosovo, Montenegro, Sérvia, todo mundo se separou. Mas foram os Estados Unidos que fizeram isso, propositadamente. O ataque da OTAN à Sérvia, a Belgrado, foi o momento culminante disso. Atacar a Sérvia era garantir que a Iugoslávia nunca mais existisse. Perfeito? O lance tem tudo a ver com o fim do modelo socialista e com o assassinato do modelo iugoslavo de socialismo, modelo socialista soviético, digo. Enfim, existe Cuba, existe
a Coreia do Norte, existe o Vietnã e principalmente existe a China, a maior potência econômica do mundo. Quando eles falaram o socialismo acabou, acho que eles empolgaram um pouco com Deng Xiaoping e acharam que a China em breve ia virar liberal. Na verdade, foi por acreditar que a China se tornaria um país liberal, que eles poderiam passar a mão nos recursos chineses, que eles deixaram a China crescer. Cometeram um erro brutal, porque a China hoje, sob a liderança sensata de Deng Xiaoping, é a maior potência econômica do mundo e é uma nação socialista. A Rússia, embora pratique outro tipo de socialismo, é socialista. Por quê? A definição de socialismo é que o Estado controla os meios de produção. Não diz que ele tem que ter a propriedade, diz que ele tem que controlar. É o que acontece na Rússia. É o que acontece, por exemplo, também no Irã. Vamos chamar esses modelos, tipo sírio, modelo russo, modelo iraniano, de socialismo eurasiano. A China é outro tipo de socialismo. Socialismo com características chinesas na busca por uma civilização ecológica. Perfeito. Mas voltando aos identitaristas. Com esse esquema de fim da história e tal, surge nos Estados Unidos Bill Clinton. Inclusive parece que o nome dele está 27 vezes na lista do Epstein, né, que visitou a famosa ilha. Suspeita. Mas todo mundo sabia disso. E no Reino Unido aparece Tony Blair. Esses dois, junto com o Mandioca, um liberal safado mesmo, Fernando Henrique Cardoso, criaram conceitos como terceiro setor. Foi o início do onguismo. O onguismo fala, não, gente, o Estado não precisa ser tão forte, ele não precisa intervir, vamos criar ONGs, sabe? Organizações sociais que vão administrar o bem público melhor, mais eficiente do que o Estado, blá, 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 blá. Essa foi a origem do onguismo. Mas o onguismo não deu os resultados que eles queriam. E já mais ou menos no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o Partido Democrata lançou outro, o identitarismo, o movimento wokeísta, cujas raízes vão aos anos 80. Por que anos 80? Porque foi quando eles acabaram com os pretos que realmente lutavam. Os Panteras Negras. Acabaram com os Panteras Negras e para evitar que ressurgisse, que foi uma política de Estado, uma política de governo, acabar com os Panteras Negras. Prender, matar, arrebentar. Surgem os wokeístas. Tem que ter orgulho da negritude, começaram a desenvolver conceitos, depois eles viram o potencial semi-revolucionário dos gays. Vamos criar um movimento GLS, que depois foi aumentando as letrinhas. LGBTQIANP+. Eles perceberam que esses movimentos contestatórios, liderados principalmente por jovens universitários, manipulados de dentro das universidades, não se esqueça o papel das universidades, das greves e tudo mais, na derrubada da presidenta Dilma. Não se esqueça que esse mesmo povo ficou pianinho no governo Temer, pianinho no governo FHC, e agora já está ameaçando greve de novo. Esse tipo de gente, certo? Esse tipo de gente começa a apoiar os identitaristas. Os identitaristas são liberais, trabalham para a direita, surgiram para evitar a luta de classes. Agora deixa eu passar alguns dados para vocês. Segundo a agência AIDS, somos o país no mundo que mais mata LGBTQIANP+, neste planeta. Segundo a Global Witness, somos o terceiro país do mundo que mais assassina indígenas e lideranças ambientalistas. Somos, segundo a Conectas, o país do mundo que mais assassina gente que luta pela terra. 80% das mortes violentas de jovens são de negros. E somos o quinto país do mundo que mais assassina mulheres. Então é óbvio que existe racismo, machismo, misoginia, homofobia, transfobia. Isso é evidente. Mas é com a luta de classes que a gente vai resolver esse problema, não com a luta identitária. A luta identitária vai criar o erro, vai eleger deputados, deputadas, mas não vai resolver o problema. O problema é o capitalismo. E por isso o identitarismo é ruim, não presta e ajuda o problema, não a solução. Basta ver que a Globo é a favor deles, instituições dos Estados Unidos e da Europa são a favor deles. E desde quando Globo, Estados Unidos e Europa estiveram a favor de qualquer luta popular, ao menos uma que seja,
Eles nunca estão a favor do povo, estão sempre contra. Por isso são pró-identitários.